Vamos lá, galera. Domingão, 19 de março de 2023. Então, canal Aposta da Dupla de volta para trazer análises para o trade, palpites aí, prognósticos para os jogos deste domingão. Então, cara, uma grade recheadíssima, né? Como de praxe, todo domingo, muitos jogos. Então, a gente separou 10 joguinhos que a gente vai trazer aqui as análises e uma entrada para cada joguinho para vocês. Então, tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí, domingão, 10 jogos de muito valor. Então, cara, já chega deixando teu like aí, te inscrevendo no canal, ativando o sininho, dá essa moral para nós aí, também para não perder nenhum vídeo nosso aí, que estamos todo dia aí trazendo vídeo para vocês, beleza? Então vamos para os jogos. Vamos começar com o líder da Premier League, jogo do Arsenal e Crystal Palace, 28ª rodada da Premier, né? Confronto aí nos últimos 3 anos, apenas 2 vitórias do Arsenal, né? Uma vitória do Crystal Palace e 4 empates. Jogos bem movimentados aí nos últimos 3 anos aí de ambas as equipes. Então o Arsenal aqui vem numa race aí não tão legal, né? Na Liga Europa, que acabou vacilando dentro de casa, acabou sendo eliminado do Sporting nos pênaltis, né? Então, agora é foco total na Premier, né? Foco total na Premier aí. Então, te vê que nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Já o Crystal Palace aqui num péssimo momento, né? Os últimos 10 jogos não tem nenhuma vitória. Tem 5 derrotas e 5 empates. Então, o Arsenal aqui, 5 pontos acima do City, né? Então, tem uma gordurinha aí para queimar, mas, cara, não é bom dar mole, né? Não é bom bobear aí. Ainda mais agora que o Arsenal aí tá foco total na Premier aí. Então, o Arsenal tem que aproveitar, né? Não pode dar brecha, sabe que o City, se chegar, é perigoso. E o Crystal Palace aqui, numa zona aqui, 12º, né? Meio de tabela, mas, cara, ainda é perigo, né? Tá 4 pontos aqui acima do Leeds. Então, essa briga aqui para o rebaixamento aqui até o 12º, ela tá muito boa, né? Então, todos os times aqui estão nessa briga. Então, também os times aqui não podem bobear também, né? Esse pessoal da segunda parte da tabela. Então, o Arsenal jogando em casa vem numa campanha muito boa, né? Que tem apenas 2 empates e uma derrota, de restante vitórias. Já o Crystal Palace aqui ganhou apenas 2, empatou 4 e perdeu aqui 7, né? Então, não vem bem também fora de casa o Crystal Palace. Então, vamos para mais dados aqui. O Arsenal marcou nas últimas 9, marcou primeiro nas últimas 7. Então, um dado interessante aí para estar a favor do Arsenal, né? E over 1,5 em 8. Já o Crystal Palace não ganhou nas últimas 10, não marcou gols nas últimas 4. Então, um dado interessante também para se trabalhar contra o Crystal Palace, né? Under 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não nas últimas 4. Então, média de gols aqui temos um Arsenal 13,22, Crystal Palace 2,04, Arsenal 2,30 feitos para 0,93 sofridos, Crystal Palace 0,88 feitos para 1,26 sofridos. O 0,5 HT 74,59%, 1,5 81 Arsenal, 63 Crystal Palace, o 2,5 já 63 Arsenal e baixíssimo do Crystal Palace, né? 37%. Já o under, 56% Arsenal, 89% Crystal Palace. Vamos para as odds. Temos um Arsenal aí a 1,28 e o Crystal Palace a 14,5, né? Então, para o trade, aqui não tem muito para onde correr, né? É tentar buscar esse padrão, se o Arsenal der, né? Aquele padrão de back, tentar buscar esse back aí no primeiro tempo a favor do time do Arsenal, né? Lei muito alto para se trabalhar. Então, cara, ver se o Arsenal vai começar pressionando, vai começar em cima para tentar buscar esse back a equipe do Arsenal. Já na entrada pré, vou pegar aqui um Arsenal para vencer, 0,5 HT e over 1,5, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-0 Arsenal. Perfeito. Então tá aí a análise do Di para o nosso primeiro joguinho. Vamos agora para o jogo do PSG, Ligue 1, lá para o francesão.
A gente vê aqui o histórico de confrontos, até um confronto equilibrado, né? 3 vitórias para cada lado do empate. E aqui a race das duas equipes, né? PSG que deu uma oscilada aí na temporada, né? Acabou sendo eliminado aqui na Copa para o Marselha, depois perdeu para o Mônaco de 3-1 e foi eliminado da Champions aqui com 2 derrotas para o Bayern. Agora não tem o que fazer na temporada, né? A não ser ganhar o francesão aí e lamber os beiços, né? Já aqui a equipe do Rennes aqui, campanha também bem abaixo, né? Uma race aqui com 5 derrotas, 4 vitórias, um empatezinho. Então aí não vem fazendo aí uma boa campanha. Foi eliminado aqui na Europa League para o Shakhtar. Então, cara, também é outra equipe que não tem nada a fazer no campeonato, a não ser tentar colar aqui, né? Tentar buscar uma vaga para algo maior, né? A gente vê que, apesar do momento de oscilação, tá na 5ª colocação, né? Pode disputar, tentar buscar uma vaguinha na Champions aqui, tá difícil, né? Mas tá vivo ainda, né? Tá vivo e é o que tem para brigar. Já o PSG aqui 10 pontos à frente do vice-líder. Então, tá nadando de braçada aí, né? Campeonato muito fácil para o elenco que tem o PSG. A gente vê que em casa o PSG com uma campanha muito boa, né? Apenas 2 empates, né? Venceu todos os outros jogos e venceu bem a maioria aí com muitos gols. Então, equipe que começa muito forte, né? Já abrindo o placar, já no primeiro tempo aí, a equipe do PSG sai na frente em quase todos os jogos. E a equipe do Rennes aí como visitante é apenas 3 vitórias, então uma campanha bem abaixo, fora de casa a equipe do Rennes. Vamos para mais dados das equipes. O PSG marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu em 9, over 2,5 em 8, ambas marcam sim em 7. Já o Rennes marcou em 8, under 3,5 nas últimas 6 e ambas marcam não nas últimas 5. Então a gente vê aqui, pô, PSG bem over, né? 2,5 nos últimos 8 jogos. Média de gols aqui, PSG 3,77, do Rennes 2,54. Média de gols sofridos, a gente vê que as duas equipes aí sofrem uma média de mais de um gol por jogo. Então são duas equipes aí que são bastante vazadas. E o PSG aqui com uma média muito boa de gols marcados, né? 2,62. A gente sabe, né? O ataque do PSG aí, mesmo sem o Neymar, aí é muito forte, né? O Mbappé jogando muito bem essa temporada aí. Então, tem tudo aí para marcar os seus gols a equipe do PSG. O Rennes com uma média de 1,15 gols, não é um ataque nada especial. O 0,5 HT, 92% do PSG, 77% para o Rennes. Muito interessante buscar um golzinho no primeiro tempo nesse jogo. Médias altíssimas aqui. 1,5 também excelente, 85% para os dois lados. O 2,5 já cai um pouquinho, né? Mas também não descarto trabalhar o 2,5 nessa partida aqui, porque, como eu falei, PSG em casa é muito forte e vem de 8 jogos aí com 2,5, né? Pro trade, gurizada. 1,52 a odd do PSG como mandante. A gente viu ali com uma... Não perdeu em casa ainda. Então, cara, para mim aqui o valor é buscar esse back, a equipe do PSG. É o único campeonato que vai ter para vencer aí. Então, cara, tem que disputar, já ganhar de uma vez aí. E, cara, uma odd de 1,50 e poucos pro líder do campeonato aí, para mim tem muito valor e é o que eu venho buscar no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do PSG. O Rennes empata muito fora de casa, né? E o PSG tem, como tem 2 empatezinhos, vamos mais na cautela. Um gol do PSG no primeiro tempo, a gente viu ali que média de gols do PSG em casa é altíssima, né? Então, cara, tem tudo aí para sair o golzinho do PSG já na primeira etapa. E mais de 1,5 gols no jogo, oddzinha de 1,75. E o meu placar para esse jogo, 3-1 PSG. Tá aí, então, 3-1 PSG é o palpite do Dornelles. Vamos para o nosso próximo jogo agora. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, né? Uma paternidade aí pro lado do Bayern de Munique, né? A gente vê aqui que são 6 vitórias, um empatezinho e apenas uma vitória do Leverkusen, né? Então aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Até o Leverkusen vem num bom momento também, né? Uma boa race. Tem 6 vitórias na race aqui, 3 derrotas e apenas um empate. O Leverkusen se classificou na Liga Europa, né? Jogou contra o time aqui do
Ferencváros. Então, se classificou para a próxima fase. O Bayern aqui numa race com 8 vitórias, né? Um empate e uma derrota. Então, o Bayern líder, 2 pontos a mais do que o Dortmund. Então, a briga que estava boa aqui, né? O pessoal estava colado aqui junto com o Bayern e com o Dortmund aí. O Bayern e o Dortmund acabaram se distanciando um pouco, né? Então, o Bayern 2 pontos a mais do que o Dortmund. Só o pessoal aqui já está aqui, o Leipzig já ficou a 7 pontos atrás do Bayern, então já abriu uma vantagem considerável aí, né? Então aqui a gente vê que o Leverkusen jogando em casa até não faz uma campanha muito boa, né? Por ver que tem 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. E o Bayern fora de casa que não faz uma campanha ruim, né? Faz uma campanha boa, média para boa, né? Se for ver que tem apenas 2 derrotas jogando fora de casa, 3 empates e 7 vitórias. Vamos para mais dados aqui. O Bayer Leverkusen marcou nas últimas 9, não perdeu nas últimas 6, concedeu em 8, over em meio nas últimas 9, 0,5 HT nas últimas 9 também. O Bayern de Munique marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 5, over 1,5 em 9, 0,5 HT em 8. Então, média do Leverkusen aqui 13,42, do Bayern de Munique 4, 1,79 feitos para 1,63 sofridos o Leverkusen. Já o Bayern de Munique 2,96 feitos para 1,04 sofridos. O 0,5 HT excelente de ambas as equipes. 83 o Leverkusen, 96 o Bayern de Munique. 1,5 acima de 90% de ambas as equipes, muito bom. O 2,5 acima de 60% também, dado interessante. E o under 3,5 aqui cravado em 50% de ambas as equipes. Ambos marcam aqui 54 do Leverkusen, 63 do Bayern de Munique. Vamos para as odds. Temos aqui um Bayern de Munique a 1,62, Leverkusen a 5,2. Então, para o trade, cara, acho muito valor em trabalhar esse back equipe do Bayern de Munique aí. Sabe aí que a diferença técnica aí é gigantesca. O Leverkusen vem de um confronto aí na Liga Europa, então tá desgastado também, né? O Bayern de Munique folgou essa semana da Champions, né? Não jogou essa semana e tá bem parelho ali, né? O Bayern também não pode vacilar, né? Na Bundesliga aí, porque o Borussia tá apenas 2 pontos atrás. Isso nós estamos gravando antes do Borussia jogar no sábado, né? Então pode ser que o Borussia ganhe no sábado também e daí o Bayern já fica 1 ponto atrás, né? Então o Bayern não pode vacilar, tem que ganhar o seu jogo, se quiser ganhar e se manter na frente aí na Bundesliga, né? Então, cara, vejo muito valor aí buscar no trade esse back equipe do Bayern de Munique, né? Gols, a gente vê que o mercado também está precificado em gols, né? O 3,5 aqui está 2,12, né? O 2,5, 1,46. Então, levar para o live aí, né? Ver se o jogo vai começar quente para buscar esses gols. Ambos marcam aqui 1,55. Vamos para a minha entrada pré. Eu peguei aqui um dupla chance para o Bayern de Munique, né? Um 0,5 HT do Bayern de Munique e over em meio gols. Então, como eu falei ali, o Bayern não pode vacilar. Então, vamos com esse dupla chance do Bayern aí. E meu palpite, meu placar, 3-1 Bayern de Munique. Perfeito. Então, agora vamos para o próximo jogo aí. Manchester United contra Fulham. A gente vê aqui no histórico aqui o United, 2 vitórias, um empatezinho. E a race das duas equipes. United de uma temporada muito boa, né? Conseguiu ir a classificação na Europa League, vencendo as 2 partidas. Vem bem na Premier League, mas realmente ficou bem distante do título, né? Bem complicada a situação. Então o negócio aí é focar nas ligas, né? Que já ganhou aqui a Copa da Liga Inglesa, então aí pode vencer também a FA Cup, né? E tentar também ganhar a Europa League, né? Vai ser o que resta para o United na temporada, né? Já que a Premier ficou realmente bem complicado. A gente vê que o Fulham aqui tem uma race com 5 vitórias, 3 derrotas, com 4 vitórias, desculpa, 3 derrotas e 3 empates, né? Uma campanha bem mediana. E aqui nas fases anteriores a gente vê que o United venceu todos os jogos com tranquilidade. E o Fulham aí
teve empatezinho, né? Mas de resto também venceu tranquilo. Mais dados das duas equipes. O United não perdeu em 9 das últimas 10, marcou em 8, over 1,5 em 8 das últimas 10. O Fulham concedeu 3 ou mais gols nas últimas duas partidas, under 13,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Então, apesar de estar sendo uma equipe under aí, primeiro tempo está sendo bem movimentado os jogos do Fulham. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes, o United com uma média over, né, 3,10, quase 2 gols feitos, 1,20 sofridos, o Fulham 2,30, né, uma média um pouco under, com 1,20 gols feitos e 1,10 sofridos. O 0,5 HT do United não é tão forte, mas do Fulham 80%, bem interessante, 1,5 bem interessante para as duas equipes, 80% e 70%. O 2,5 aí já fica só interessante para o lado do United, para o Fulham já é mais under. Então, para esse jogo aí, buscar 2 golzinhos, do meu ponto de vista, aí, muito interessante, né? Ainda mais o United jogando em casa, onde tem um ataque muito forte. Para o trade, pessoal, cara, mesma situação aí do jogo que eu analisei anteriormente. 1,48 para o United, uma equipe muito boa, né? Muito boa ainda, mais como mandante, fazendo uma campanha excelente. Então, cara, aqui, joguinho de Copa tem que já resolver o jogo já no primeiro, assim como fez na Europa League contra o Betis, já no primeiro jogo meteu 4. Então, acredito aí que o United venha com tudo já para já matar aqui esse jogo aqui contra o Fulham, já vencer e se classificar. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do United e mais de 1,5 gols. Oddzinha de 1,75 e o meu placar para esse jogo 3-0 United. Tá, então 3-0 United é o palpite do Dornelles. Vamos agora para o campeonato português. Jogão, hein? Jogão do Braga e Porto. Jogo válido pela 25ª rodada do campeonato português. Confronto nos últimos 3 anos aqui. Uma vantagem até do Braga, né? Então o Braga tem 5 vitórias para cima do Porto nos últimos 3 anos. Porto com 3 vitórias e 2 empates. Que é a race das duas equipes, né? O Braga já teve um momento melhor, né, na temporada, acabou sendo eliminado aqui da Conference League, né, para a Fiorentina que não tá legal no campeonato italiano, tá na segunda parte da tabela lá. Então o Braga ainda conseguiu ser eliminado com 2 derrotas, ainda jogando em casa, tomou 4-0 da Fiore. Olha, foi decepcionante que o Braga na Conference League esperava que fosse mais longe. Mas aqui nos últimos 10 jogos aqui tem 5 vitórias, né? 4 derrotas, um empate. O Porto aqui, o Porto eliminado pela Inter, né? Sacanagem esse jogo aqui. O Porto merecia ganhar esse jogo, né? Merecia ganhar jogando em casa aí. No final do jogo ali teve 3 bolas na trave. Inacreditável. E no jogo lá na Itália, lá também não fez um mau jogo, né? Então acabou sendo eliminado, né? Não adianta. Mas na race aqui o Porto tem 7 vitórias, né? Tem 2 derrotas e um empatezinho. O Porto aqui que é segundo colocado, o Braga terceiro. Então, jogão, né? Briga quentíssima aqui, por enquanto, pela segunda colocação, né? Porque o Benfica aqui tá um pouquinho disparado, 8 pontos à frente, mas ainda dá para ambas as equipes, né? Tanto para o Porto quanto para o Braga, se emendar uma sequência aí agora nessa reta final, né? Ainda dá para chegar se o Benfica bobear, né? O Benfica tem uma gordurinha muito boa, o Benfica ainda seguiu na Champions, né? Então o Porto agora, como caiu da Champions, vai poder focar no Campeonato Português. Então, se o Benfica bobear, pode chegar, né? Então, o Braga jogando em casa não faz uma campanha ruim, né? Tem apenas 2 derrotas, um empate e 8 vitórias. E o Porto também uma campanha fora de casa também muito boa, né? Tem apenas uma derrota, 3 empates e 8 vitórias. Vamos para mais dados. O Braga marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, over 1,5 nas últimas 10, over 0,5 HT nas últimas 10 também. Já o Porto marcou primeiro em 8, marcou em 8, under 3,5 em 8. A gente tem aqui médias
acima de 3, né, para ambas as equipes, 3,17 Braga, 3 cravado do Porto, 2,25 feitos para 0,92 sofridos do Braga, já o Porto 2,29 feitos para 0,71. 0,5 HT 79% de ambas as equipes, 1,5 79 também de ambas as equipes, o 2,5 63 Braga, 54 Porto, o under 3,5 63% cravado de ambas as equipes também. Vamos para as odds. Então, temos Braga 3,20, Porto a 2,38. Então, para o trade, cara, jogo difícil aí, Braga jogando em casa, mas Braga não vive um momento bom na temporada, né? Já teve num momento melhor, acabou caindo da Conference League ali também, tá dando umas tropeçadas. Aqui num jogo decisivo também contra o Sport aqui, né? Que a gente pensou que o Braga poderia fazer alguma frente, acabou tomando 5-0 do Sport. Então, para o trade, vem tentar trabalhar esse lei a equipe do Braga aí, o Porto é brabíssimo, né? Então, uma equipe melhor qualificada, ao meu ver, e vai ter que correr atrás, né? Vai ter que correr atrás aí desses pontos perdidos para tentar buscar o Benfica, então não pode bobear a equipe do Porto. Então, no trade, vem buscar esse lei a equipe do Braga. Já minha entrada pré, vou pegar aqui o empate anula do Porto, né? DNB, tá me pagando 1,60 e meu palpite, meu placar, 2-1 para o Porto. Perfeito. Então agora vamos voltar para o Brasil, né? Voltar não, né? A gente nem tinha ido. Mas vamos joguinho do gauchão aqui. Ipiranga de Erechim contra o Grêmio. A gente vê aqui os últimos 3 anos. 4 vitórias do Grêmio, 2 empates. E aqui a race das duas equipes, né? O Ipiranga vem fazendo uma campanha bem interessante, né, na temporada. Conseguiu classificação no gauchão. Eliminou o Bragantino aqui na Copa do Brasil. Então vem fazendo uma campanha muito boa, né? Com apenas 2 derrotas aqui para o Internacional e para o Caxias, né? Vai pegar o Grêmio, que vem num momento interessante também, 8 vitórias na Race, né? Porque pelo Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, né? O Grêmio que venceu já 2 jogos na Copa do Brasil. E o Grêmio tem 2 empatezinhos aqui na Race, os 2 com time reserva, né? Até um deles aqui com o próprio Ipiranga de Erechim, que também poupou seus jogadores, né? Que tinha esse jogo. As duas equipes tinham jogos da Copa do Brasil, então foi um jogo. Eu sou gremista, né? Então assisti 15 minutos e foi o máximo que eu consegui assistir. O jogo horrível das duas equipes reservas aí, cara. Cruel esse joguinho foi. Agora vai ser um confronto com as equipes titulares, né? A gente vê aqui na percurso na competição, né? Grêmio aí como eu falei, né? Esse muito boa e o Ipiranga aí também perdeu para o Avenida, né? De resto aí fez uma campanha muito interessante. Mais dados das duas equipes. O Ipiranga não perdeu em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 jogos. Então aí, cara, vem com um ataque interessante a equipe do Ipiranga aí. Mas concedeu em 8, né? Então vem fazendo, levando gols. Over 2,5 em 8. Então, cara, bem over a equipe do Ipiranga. Já a equipe do Grêmio não perdeu nas últimas 10, marcou em 8. Então, aqueles 2 jogos com a equipe reserva, o Grêmio não marcou. Over 1,5 em 8. Justamente esses 2 jogos aí com a equipe reserva não bateu 1,5. E under 13,5 em 8. Então, a gente vê que o Grêmio, apesar de vir tendo uma média de 2 gols por jogo, não é muito over, não, né? É difícil sair mais de 3 gols. Até no jogo ontem ali, ontem não, né? Hoje a gente tá gravando domingo. A gente tá gravando na sexta, né? Pro vídeo de domingo. Então na quinta-feira aí o Grêmio perdeu 600 gols, né? E fez só 3. A gente vê a média de gols das duas equipes. O Ipiranga com uma média bem over, 3,10. O Grêmio 2,70. Ipiranga com gols feitos 1,70 e 1,40 de gols sofridos. Já o Grêmio com uma média de 2,30 gols feitos e 0,40 de gols sofridos, né? Tem levado poucos gols a equipe do Grêmio nesse início de temporada. O 0,5 HT 60% para as duas equipes, 1,5 90% para o Ipiranga, 80% para o Grêmio. Então 1,5 bem interessante, né? O 2,5 já fica mais interessante pelo lado do Ipiranga. O Grêmio já não é tão over assim, né? Então, para esse jogo aí, 2 golzinhos, acredito que tenha tudo para sair. Mais que isso aí, teria que dar uma olhada no live mesmo, né?
Pro trade, pessoal, cara, ainda o mercado sem liquidez, né? Então a gente tem um gap gigante aqui, né? Na odd do Grêmio. Mas, cara, que não tenho o que inventar aqui, do meu ponto de vista, a não ser vir buscar essa vitória do Grêmio contra o Ipiranga, claro, respeitando a equipe do Ipiranga aí, que conseguiu eliminar o Bragantino. O Bragantino estava cheio de desfalques, né? 10 jogadores fora. Então, que não tem comparação, né? O elenco das duas equipes, o momento. O Grêmio que ainda não perdeu na temporada. Então tem tudo aí para já vencer nesse jogo de ida aí para o jogo de volta aí, ser um jogo mais tranquilo, né? Visando aí o próximo confronto do Gauchão aí contra provavelmente o Internacional, né? Então aí que pode até tentar dar uma poupada no jogo de volta, se vencer, claro, o jogo de ida, né? Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Grêmio e mais de 1,5 gols. Tive ali, o Grêmio não perdeu na temporada, me fazendo uma campanha muito interessante. E esse mais de 1,5 aí tem batido direto nos jogos das duas equipes, né? O Grêmio é mais under que o Ipiranga, do Ipiranga aí, uma média mais alta. Então, cara, já nos jogos do Grêmio já tá batendo, então juntando com o Ipiranga, que é bem over, 1,5. Acho que é uma entrada bem interessante, oddzinha de 1,60. E o meu placar para esse jogo, 2-1 para o Grêmio. Tá aí, então, 2-1 para o Grêmio é o palpite do Dornelles. Vamos seguir no Brasil, só que agora Campeonato Paulista, brabo. Palmeiras e Ituano, semifinal do Campeonato Paulista, né? Confronto nos últimos 3 anos aí, 3 vitórias do Palmeiras, né? E aqui é a raiz das duas equipes, né? O Palmeiras, cara, o Palmeiras é um time que não perde, né? Perde muito pouco aí. Então, desde que o Abel assumiu, aí vem fazendo um excelente trabalho. Então, na race aqui tem 8 vitórias e 2 empates. Já o Ituano aqui, né? Uma race bem ruim, né? Apenas 3 vitórias, tem 4 derrotas e 3 empates. Vamos para mais dados. Palmeiras não perdeu nas últimas 10, marcou em 9. Ituano concedeu em 8, 0,5 HT nas últimas 10 e over em meio nas últimas 7. Então a gente tem aqui o Palmeiras com média de 1,85, né? O Ituano 2,38 no Paulistão, Palmeiras 1,46 feitos para 0,38 sofridos, já o Ituano 0,92 feitos para 1,46 sofridos. 0,5 HT, 62 Palmeiras, 77 Ituano, 1,5 54 Palmeiras, 69 Ituano, o 2,5 bem baixo, né? Na casa dos 30%, e o under 3,5, 77 para ambas as equipes. Vamos para as odds. Então, no bolsa de aposta não está aberto ainda o mercado, né? Então vamos basear aqui pela Betano, 1,24 Palmeiras, 13 para o Ituano. Então também não tem muito para onde correr, né? É tentar buscar esse back, a equipe do Palmeiras aqui, se der padrão, né? No primeiro tempo ali o Palmeiras começar em cima, tentar buscar esse back, né? Já minha entrada pré, vou pegar aqui um Palmeiras para vencer, 0,5 gols HT do Palmeiras e um under 5,5. A gente viu ali que as equipes são bem under. Então, Palmeiras aí para marcar no primeiro tempo e para vencer. E meu palpite, meu placar, 2-0 Palmeiras. Perfeito, tem análise do Dio pro jogo do Brabo, né? Não adianta, Palmeiras aí é o bicho-papão aí do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para a Série A Team, né? Vamos lá para a Itália, jogo da Inter de Milão contra a Juventus. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos. A Inter tem uma desvantagem, né? A Juventus aqui com 5 vitórias e 2 vitórias da Inter e 5 empates, né? Então, cara, a Juventus aí fazendo uma campanha melhor nos últimos 3 anos aí frente à Inter de Milão. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? Duas races boas, né? Aqui a gente vê a Inter com 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. A Inter que conseguiu a classificação aqui no jogo contra o Porto. Um jogo duríssimo, né? Assisti esse jogo da volta aqui. O Porto, cara, amassou, meu. Amassou e a Inter ali conseguiu se defender o jogo todo, né? 3 bolas na trave, sendo 2 delas ali no finalzinho, em sequência. Então, zagueiro tirando em cima da linha, foi, cara,
coisa de louco esse joguinho aqui. O Porto não ter conseguido marcar nenhum gol na Inter. Já a Juventus aqui com uma race melhor, né? 8 vitórias, um empatezinho e uma derrota. Então a gente vê que a Juventus conseguiu a classificação aqui contra o Freiburg, vencendo as 2 partidas, né? Uma classificação bem tranquila aqui da Juventus. E vem forte para ganhar essa competição, né? Então é uma dos fortes candidatos a ganhar o campeonato. A gente vê aqui que a Inter é a vice-líder, né? Mas, claro, se a gente for lembrar, né, que a Juventus perdeu aqueles 15 pontos nos tribunais e tal, a Juventus seria vice-líder do campeonato hoje, né? Então, tá aqui na 7ª colocação, tá longe aqui 10 pontos atrás do Milan, né, que é o primeiro na zona de classificação da Champions. A Juventus, cara, sendo bem sincero, eu acredito que a Juventus consiga chegar nesse G4 aqui, roubar essa vaguinha do Milan aí, que vem dando umas tropeçadas aí, a própria Lazio. E a Juventus tem força assim para conseguir entrar nesse G4. Então é esse o foco, né? Esse o objetivo, tentar ir fazer o máximo de pontos para alcançar esse grupo da frente. A gente vê aqui a race da Inter como mandante, uma race muito boa, apenas 2 derrotas, né, para Roma e para Empoli. E de resto aqui venceu todos os jogos, né? Muitas vitórias aí por 1-0, né? A gente vê aí, ganha, mas não faz muitos gols. Né? A gente vê que o único jogo aí com mais de 4 gols, por exemplo, foi esse 6-1 aqui. De resto aqui, tudo 4 ou menos gols, né, nos jogos da Inter. E a Juventus aqui como visitante teve 4 derrotas. E a gente for ver que também o único jogo com mais de 4 gols foi esse contra a Napoli, que tomou essa paulada, esse 5-1. De resto aqui a Juventus com vitórias também de 1-0, né? Tem muito under aqui os jogos da Juventus como visitante. Vamos para mais dados das duas equipes aqui. A Inter não perdeu em 8, under 13,5 em 9 das últimas 10, ambas marcam não em 7. Já a Juve marcou em 9, não perdeu em 9, under 13,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Então, apesar de começar os jogos movimentados, né, tendo golzinho já no primeiro tempo, são poucos gols geralmente nos jogos da Juventus. Média de gols das duas equipes. A Inter tá na média, né, 2,54, já a Juventus bem under, né, 1,75. Média de gols feitos da Inter, 2,08 e de gols sofridos 0,46. Já a Juve 0,92 e 0,83 de gols sofridos. 0,5 HT, 77%, 42% para a Juventus. Interessante aqui o da Inter, né? Juventus tá mais abaixo, mas se a gente for pegar a régua dos últimos 10 jogos, tá interessante os jogos da Juventus no primeiro tempo, um golzinho. Então, cara, não descarto não trabalhar um gol nesse HT aqui. 1,5, 62 e 42, já fica puxado aqui, né? A gente vê que a Juventus como visitante é bem under, né? Então, já fica um pouquinho puxado esse 1,5. Cara, a questão do over aqui, complicado, né, nessa partida. Mais interessante que seria o under, né? 92, 77%, mas não trabalho o under no trade, então só para quem trabalha, são índices bem interessantes para o under. Para o trade aqui, pessoal, qual que é a minha ideia? Cara, concordo com o favoritismo da Inter, mas acho que tá um pouco esmagadinha essa odd, né? Um pouquinho esmagada aí. Porque, cara, na verdade, se a Juventus não tivesse perdido esses pontos e tivesse na vice-liderança ali, não acredito que dariam esse favoritismo tão forte aqui para a Inter. Então, cara, assim, 4,2 para a Juventus. Eu venho tentar buscar aqui uma correção nessa odd da Inter, em lei a Inter de Milão aqui. Então, essa é a minha ideia para o trade, trabalhar esse lei a equipe da Inter. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 para a Juventus, então pode até perder por 1 gol de diferença, que é essa nossa entrada da Green. A gente viu ali que a Inter, apesar de fazer uma campanha muito boa em casa, não faz muitos gols, né? Então, geralmente, quando ganha por 1 gol de diferença. E a Juventus também é bem econômica, faz uma campanha interessante como visitante. E quando perde, não perde de muitos, não. Tirando, claro, o jogo contra a Napoli, que tomou essa paulada. Um golzinho no jogo. Também a Juventus, como visitante, só em um jogo não teve gols. E a Inter de Milão, todos os jogos da Inter de Milão em casa, tivemos pelo menos um gol. E esse under 4,5 que a gente viu ali, que só em um caso
em cada time. A Inter de Milão jogando em casa, somente um jogo teve mais de 4 gols, e da Juventus como visitante, somente um jogo. Então, cara, baseado em tudo isso aí, fiz esse criar aposta. Peguei também ambas recebem cartão. A média de cartões da Juventus e da Inter também é alta, né? Apesar de serem duas equipes boas, sempre leva seus cartãozinhos. A gente também pegou cartões no jogo da Juventus, no último jogo da Juventus, e bateu com sobra, né? Então, cara, modzinha de 1,75. E o meu placar para esse jogo, 2-2. Tá, então 2-2 nesse jogão, né? Esse clássico aí da Itália. Falando em clássico, vamos emendar outro clássico aqui, o El Clássico, né? Barcelona e Real Madrid, válido pela 26ª rodada da La Liga, né? Então a gente vê que nos últimos 3 anos aqui, olha só que loucura. O Real tem uma vantagem nos últimos 3 anos, com 5 vitórias e 4 vitórias do Barcelona, mas pegar somente esse último ano, o Barcelona tem vantagem aqui com 4 vitórias e 1 vitória do Real Madrid. Então ainda teve 2 empates aí nesses 3 anos. Então as equipes estão se enfrentando pela rodada da La Liga, vão se enfrentar novamente aqui na Copa do Rei, né? Jogo de volta. Jogo que o Barcelona ganhou, né? O Barcelona ganhou na casa do Real de 1-0. Então aqui a gente vê que a Race, nos últimos 10 jogos do Barcelona, né? Tem 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Real aqui, né? Brabíssimo, né? Brabíssimo Real Madrid. Últimos 10 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Barcelona líder, né? 65 pontos. Real Madrid segundo colocado, 56. Então o Real tem que tentar buscar, né? O Real tem que tentar buscar aqui. Tá 9 pontos atrás do Barça. Então o Real ganhando essa distância já baixa para 6. Então é jogão, né? Vai ser um baita de um jogo. A gente vê que em casa o Barcelona ainda não perdeu, né? Tá invicto, jogando em casa. E o Real fora de casa aqui até que não faz uma campanha tão ruim, né? Mas teve 3 tropeços aqui que não poderia perder, acabou perdendo. Um empatezinho aqui com o Betis. Vamos para mais dados aqui. O Barcelona marcou primeiro em 9, marcou em 9, under 3,5 nas últimas 6 e over 0,50 nas últimas 6. O Real Madrid não perdeu em 9, marcou em 8. Então, média de 2,20 para o Barça, né? E 2,76 para o Real. 1,88 feitos para 0,32 do Barça. Então, o Barça tem uma defesa muito boa na La Liga, né? Sofre poucos gols. Já o Real, 2 feitos para 0,76 sofridos. Então, o Real Madrid, nessa temporada na Liga, aí anda mamando aqueles golzinhos, né? Como de praxe. Então, 0,5 HT, 72%. Barça, 68 Real. 1,5, 56 Barça, 84 Real. Já o 2,5 já baixa bastante, né? 44 Barça, 56 Real. O under 3,5, 80% do Barça e 68 do Real. Ambos marcam aqui, como o Barça toma pouco gol, né? Apenas 20% do lado do Barcelona, já do Real, 60%. Vamos para as odds. Então temos um Barça que é 2,28, Real a 3,4. Cara, jogo duríssimo, né? Se tratando aí de El Clássico, então é jogo duro, jogo para tentar trabalhar um meia pior equipe em campo, né? Barcelona aí tem alguns desfalques importantes ainda, né? Mas, cara, vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa, não perdeu ainda. Então, um empatezinho para o Barcelona não é ruim, né? Porque mantém a distância para o Real aí e elimina o confronto direto, né? Então, é jogo duro. Para o Match Odds aí, é jogo duríssimo aí. Então, eu tentaria trabalhar no ao vivo aqui um Lê, pior equipe em campo. E já o mercado de gols, cara, ficaria o 2,5 aqui tá 1,94. É pro live também, né? O jogo pode começar amarrado aqui e de repente o 1,5 ficaria interessante, né?
porque o Real vai ter que se expor, né? O empate, o 0-0, não é interessante para o Real. Então, 1,5 aí no ao vivo, se o jogo tiver pegado, tiver quente aí e tiver no 0-0, me agrada. O 2,5, assim, no jogo 0-0, não me agrada tanto. Mas 1,5 acho que já é uma boa pedida para esse jogo no ao vivo. Vamos para a minha entrada pré. Então, fiz aqui um criar aposta. Peguei aqui o pessoal que nos acompanha aí, sabe que jogos do Barcelona em casa, Barcelona é brabíssimo em cantos, né? Escanteios no primeiro tempo. Então, peguei aqui o 1,5 cantos no primeiro tempo do Barcelona, né? Ambas as equipes recebem 2 ou mais cartões. Então, nos últimos jogos, aí, os últimos 10 jogos, acho que só um não bateu, se não me engano. E peguei um under 14,5 cantos aí. Então, uma linha bem esticada de cantos aí para pegar. Deu mod de 1,93. Cara, meu palpite, meu placar. Vamos, o Real vai cometer um crimezinho aí. 1-0 Real Madrid. Cara, veio com a camisa do Barça aí e torcendo pro Madrid. Mas jogo realmente bem complicado para match odds. Vamos agora para outro jogo complicado aqui, né? Vascão e Flamengo. Cara, que loucura esse Vasco. A gente vê aqui que o primeiro jogo foi 3-2 para o Mengão, né? O Mengão venceu o jogo aí no histórico aqui, o Mengão com uma bela vantagem sobre a equipe do Vasco, né? São 6 vitórias contra 2 vitórias do Vasco. E aqui a race das duas equipes, né? O Vasco vinha num momento bem interessante, né? Até venceu o próprio Flamengo. E depois aqui acabou perdendo esse jogo aí. O zagueirão do Vasco entregou também um gol ali que pelo amor de Deus, né? Depois, cara, esse jogo aqui, cara, eu assisti. Que loucura, hein, pessoal? Cara, ali eu vi que o Vasco. Pode ser que o Vasco volte lá para a Série B, né? Cara, coisa horrível esse time do Vasco. Horrível. Ainda conseguiu perder nos pênaltis. Aquele Pedro Raul lá, graças a Deus, não veio pro meu time. O cara erra todos os pênaltis, cara. Impressionante. Bateu um tiro de meta e o Vasco conseguiu perder pro ABC, meu. Nossa. Já o Mengão aqui, a race também não é um espetáculo, né? O Mengão é que conseguiu empilhar fracassos na temporada, né? Nossa, tem uma equipe muito melhor que a do Vasco, né? Venceu o jogo de ida. Então, cara, o empate serve pro Mengão. Mas, cara, o Mengão aí vai querer vir para matar, né? Vai matar, ainda mais se é contra o Vasco, na casa do Vasco, e vai querer cravar na casa deles, né? Tive a race das duas equipes aí, o Flamengo só perdeu para os clássicos, né? Pro Vasco e pro Flu. E o Vasco aqui perdeu pro Volta Redonda e pro Fluminense. Mais dados das duas equipes. O Vascão marcou em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 7, over 1,5 em 8, ambas marcam não em 8. Já o Flamengo marcou em 8, é isso que temos de dados aqui. A média de gols aqui das duas equipes aqui, o Vasco jogando em casa e o Flamengo como visitante, uma média de 1,80, né? Uma média baixa do Flamengo como visitante. Mas tem até um ataque interessante, o 1,40, mas sofre poucos gols o Flamengo aí como visitante. O Vasco tem sofrido poucos gols em casa e tá com uma média boa de gols feitos, né? A gente vê o 0,5 HT. Cara, interessante pelo lado do Vasco, já não tanto assim pelo lado do Flamengo, né? Mas é uma média boa, assim. 1,5 muito bom pro lado do Vasco, 60% do Flamengo. É aquilo que eu falei, não é tão bom, mas é aquilo, né? Esse jogo aqui, pessoal, já vamos mostrar aqui as odds para o trade. Esse jogo que o Vasco não tem o que fazer, a não ser se lançar para o ataque. Então ele vai vir para cima do Flamengo. Como ele perdeu o primeiro jogo, vai ter que se expor desde o início da partida. E, cara, o Flamengo com espaço, a gente já conhece. O contra-ataque do Flamengo é muito forte. Tem muitos jogadores velozes e com muita técnica para dar um passe açucarado, né? Então, cara, esse jogo aqui, apesar do mercado até tá precificando, não digo under aqui, né? Mas não tão over assim. Cara, tem tudo para ser um jogo bem movimentado aí, porque o Vasco é obrigado a se expor, não tem o que fazer, né? Se não se expor, vai ser eliminado. E o Flamengo aí tem tudo para matar esse jogo aí nos espaços que o Vasco vai ter que ceder, né? Não adianta.
Então, cara, para esse jogo eu venho sim tentar buscar esse back à equipe do Flamengo. Vamos ver como é que vai estar o início da partida. Se o Vasco jogar que nem jogou contra o ABC, pelo amor de Deus, cara. É all-in no Flamengo aqui. Porque, meu Deus do céu. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um Mengão mais 2, né? Um handicap mais 2. Então o Flamengo pode até perder por um gol, que é essa nossa entrada da Green. Um golzinho no primeiro tempo, mais de 1,5 gols no jogo, oddzinha de 1,70. E o meu placar para esse jogo, 3-1 Flamengo. Tá aí, então, 3-1 Flamengo. O banner é um pouquinho atrasadinho, mas tá na tela aí. E é isso de análise para hoje. Então, cara, agradecer quem vem nos acompanhando. Não esquece aí, dá uma moral para nós, deixa teu like aí, te inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos para dentro do domingão aí, cheio de jogo. Também no nosso Telegram aí vai ter mais algumas entradas. Fechou? Vamos para a nossa dica top de hoje. É o Brabo de Munique, dupla chance, 0,5 HT dele e over 1,5 gols no jogo. 1,72 é a nossa dica top. Fechou, galera? Grande abraço.